Eu quero partilhar com vocês o Êxodo capítulo 14, versículo 14, que diz: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Esse versículo diz que a batalha não é nossa. A batalha que nós enfrentamos deve ser travada com as mãos levantadas em oração, porque é uma batalha que nós devemos entregar a uma autoridade superior. Levantar as mãos em gratidão e louvor é uma chave para a vitória durante uma batalha. Paulo e Silas levantaram as mãos em adoração e louvor ao grande e poderoso Deus na prisão. Em Êxodos capítulo 17, versículo 11 diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Acredito que muitos de nós realmente entendamos o significado de levantar as mãos em oração. Quando levantamos as mãos em oração e louvor, estamos mostrando rendição e dependência à vontade de Deus. Quando nos ajoelhamos diante de Deus, Ele lutará por nós. E quando se trata de batalhas espirituais, nunca subestime o poder da oração. Nunca subestime a vantagem que a oração lhe dá de poder invocar a autoridade que está no nome de Jesus. Essa é uma vantagem poderosa para nós como crentes. Podemos usar a palavra de Deus em oração. Demônios tremem quando invocamos a palavra de Deus, porque ela é viva e poderosa, é mais afiada que uma espada de 2 gumes. A oração é muito importante para a vida cristã. Ela é importante para nós. A vida é cheia de mudanças e desafios, mas Deus governa sobre todas elas. Não podemos fazer nada sem que o conselho de Deus o aprove. À medida que começo a entender que é apenas o plano de Deus que governa sobre todas as coisas e não o meu plano, eu começo a ter fé. Começo a ter fé de que, se Jesus pode transformar um coração frio de um homem que costumava perseguir cristãos, se Ele pode transformar Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, então Ele pode me transformar de fraco em forte. Ele pode me transformar de apenas alguém sem terra em alguém significativo para o seu reino. Se Jesus encontrou uma mulher no poço e lhe deu água viva, então Ele pode fazer isso por mim também. Ele pode me dar mais fé em vez de medo. Ele pode me dar mais paz em vez de preocupação, mais alegria em vez de tristeza. Se Jesus pode sentir o toque de uma fé desesperada na baía de suas vestes, então certamente Ele pode sentir a minha dor. Ele pode sentir o peso que estou carregando. Deus tem um plano para as nossas vidas. Podemos obedecer o seu plano, mas podemos tentar ir contra ele e fazer o que queremos fazer. O problema de fazer as nossas próprias coisas ou seguir o nosso próprio plano é que teremos que enfrentar as consequências. Eu prefiro seguir o plano de Deus do que fazer as minhas próprias coisas sem o conselho de Deus. Gostaria de encorajá-lo a ser ousado. Muitos cristãos são tímidos e fracos porque não conhecem o poder e a autoridade que tem em Jesus. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesus disse: Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e para vencer todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal. Santos, apeguem-se a este versículo, apeguem-se a esta promessa e deixem que ela excite o vosso coração. Não sejam medrosos e tímidos. Jesus Cristo nos deu autoridade para pisar no diabo e nos seus demônios. Ele nos deu autoridade para vencer todo o poder do inimigo.
E eu quero simplesmente que você saiba que não é sua porção ser medroso como um filho de Deus, não é sua porção ser um cristão tímido. Mas Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis, Ele disse: eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo, e nada lhes fará mal. Então, que esta seja a razão pela qual nós oremos com poder. Que esta seja a razão pela qual nós oremos com ousadia. E aqui está o que eu quero que vocês façam. Quando vocês pensarem em poder, pensem em oração. E quando vocês pensarem em oração, pensem em poder. Significa mais oração, mais poder. Se você quer mais poder, ore mais. A oração nos une a Deus. Ela nos capacita a sermos capazes de viver. Em Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Lamentações capítulo 3, versículo 40 diz: examinemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. A Bíblia nos convida a examinarmos-nos a nós mesmos para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo e cada vez menos semelhantes ao mundo. A Bíblia nos convida a examinar, a investigar nossas ações e avaliar nossas intenções. Você está fazendo o que glorifica a Deus ou está se exibindo para autoexaltação? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, eu o encorajo a ser obediente a isso e a examinar o que você tolera em sua vida. Seja crítico sobre o que você dá espaço. O crescimento vem por meio de ações repetitivas e deliberadas. Então, vamos criar nosso modelo de crescimento. Para crescer, você precisa estar decidido. Para crescer, você precisa de ações repetitivas. E, finalmente, para crescer, você precisa de disciplina. Vamos dar uma olhada no crescimento do ponto de vista bíblico. Como cristãos, há muitas áreas em que precisamos nos esforçar para crescer. A primeira área que eu gostaria de destacar como uma necessidade de crescimento é a nossa salvação. A Bíblia diz em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3: portanto, deixem de lado toda malícia, todo engano, hipocrisia, inveja e toda calúnia. Como crianças recém-nascidas, anseiem pelo leite espiritual puro, para que por ele cresçam para a salvação, se é que já provaram que o Senhor é bom. Acredito que esta escritura nos lembra que, como novas criaturas, como crentes nascidos de novo, precisamos desejar o leite da palavra de Deus para que possamos crescer. Isso significa que temos o potencial de crescer em nossa salvação e chegar a um estágio em que não lutamos mais com as mesmas velhas dúvidas, nem tropeçamos nos mesmos velhos obstáculos e no mesmo pecado de sempre. Esse crescimento para nós, como crentes, acontece quando nos concentramos na palavra de Deus, que é como leite puro para o nosso espírito interior. É a sua palavra que nos levará ao crescimento. Acredite, muitos cristãos estão andando no mesmo velho círculo de pecado porque não estão se alimentando da palavra do Senhor. Muitos de nós caímos nos mesmos velhos truques do inimigo porque não alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus. Em vez disso, devemos avançar para novos níveis. Um novo nível onde somos mais fortes para superar os desafios que nos são impostos. Outra área em que precisamos nos esforçar para crescer como cristãos
em nossas vidas espirituais. O nosso homem espiritual precisa ser fortalecido. Romanos capítulo 6, versículo 6 afirma: sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja reduzido a nada, para que não sejamos mais escravos do pecado. Nosso velho homem é o corpo, e este corpo pecaminoso pode ser crucificado para que não sejamos mais escravos do pecado. Em 1 de Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste versículo, podemos estabelecer que temos um espírito, uma alma e um corpo. E se quisermos despojar-nos do velho homem, do corpo pecaminoso, da carne, que é tão facilmente atraída pelo pecado, então creio que este é um chamado para fortalecermos o nosso homem espiritual. Devemos andar no Espírito, como as Escrituras declaram em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e de modo algum satisfareis os desejos da carne. Esses desejos da carne têm tudo a ver com o velho homem de que estamos falando. Mas para que você chegue a um estágio em que possa andar no Espírito, em que possa adorar a Deus em espírito e em verdade, é preciso haver crescimento na sua vida espiritual. E há tantos objetivos que devemos buscar como cristãos quando se trata do nosso espírito. Em 1 de Coríntios capítulo 12, nos é dada uma análise detalhada dos dons espirituais que vêm por meio do Espírito Santo. Estes incluem sabedoria, conhecimento, discernimento de espíritos, diferentes tipos de línguas e assim por diante. Então, vamos voltar à nossa declaração inicial. O crescimento vem por meio da ação deliberada. O modelo de crescimento que apresentei anteriormente é aplicável à vida de cada crente. E as três coisas que precisamos, como mencionado anteriormente, são deliberação, a necessidade de repetição e ser disciplinado. Agora, quando digo ser deliberado, você pode estar se perguntando: o que precisamos para ser libertos? Precisamos estar decididos em termos de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, consciente e intencionalmente. O que significa que, quando leio a palavra de Deus, estou deliberadamente tentando encontrar respostas. Estou deliberadamente tentando conhecer a Deus por meio de sua palavra. Estou deliberadamente tentando descobrir como devo viver minha vida em alinhamento à palavra de Deus. E quando oro, estou deliberadamente tentando cultivar um relacionamento mais profundo com o Senhor. Quando oro, estou me submetendo deliberadamente à vontade de Deus. Busco deliberadamente a sua presença em minha vida por meio da oração. Além disso, há necessidade de repetição. E é aqui que entra a repetição. Quando você delibera e intencionalmente coloca Deus em primeiro lugar, não deixe que seja uma ocorrência única. Faça isso em cada oportunidade. Que seja todos os dias. Escolha Deus antes de escolher fazer qualquer outra coisa. Coloque-o em primeiro lugar, seja por meio da oração no início do dia ou meditando em sua palavra ao longo do dia. Isso deve ser repetido continuamente, dia após dia. Esse crescimento para nós como crentes vem quando nos concentramos na palavra de Deus, que é como leite puro para o nosso espírito interior. Porque você não crescerá como crente lendo a palavra de Deus uma vez por mês. O tipo de repetição que estou falando significa que você lê a palavra de Deus diariamente
ora diariamente, busca-o diariamente, coloca-o em primeiro lugar diariamente e, finalmente, precisamos ser disciplinados para crescer. E essa área da disciplina é provavelmente a mais difícil. No início dissemos que o crescimento só vem por meio de ações deliberadas, mas eu gostaria de acrescentar que o crescimento só vem por meio de ações deliberadas e disciplinadas. Quando você é disciplinado, você está organizando o seu dia com o Senhor no centro de todas as coisas. Disciplina significa que você está encaixando todo o resto em sua agenda para se encaixar e não atrapalhar seu tempo dedicado a orar e ler a palavra de Deus. Agora, sem disciplina, você pode dizer: eu oraria e leria a palavra de Deus deliberadamente e repetiria isso todos os dias por um total de 5 minutos, porque minha agenda é muito cheia. Mas quanto crescimento você alcançará dedicando 5 minutos do seu dia a Deus? Por outro lado, se você se disciplinar dizendo: vou ler a palavra de Deus por 20 minutos antes de sair da cama, vou orar por 30 minutos e depois do trabalho vou ler a palavra de Deus novamente por 15 minutos antes de dormir. Quando você faz isso, sua prática de oração e leitura da palavra de Deus tem mais qualidade. Crescimento e aprimoramento devem ser o desejo de todo cristão. Vamos crescer como bebés no reino espiritual. Vamos crescer em todas as áreas e sermos semelhantes a Cristo para que possamos nos tornar gigantes da fé. Às vezes precisamos de uma tempestade, precisamos de uma luta, precisamos de algum tipo de adversidade para percebermos que somos abençoados. E às vezes é somente quando você está do outro lado da tempestade que você vê a bondade de Deus. Você já percebeu como o fogo e a intensidade com que você ora quando tudo está bem são muito diferentes de como você ora quando está em um momento de provação? Imagina estar no quarto e ouvir Ana orando desesperadamente por um filho. Imagine ouvir Paulo e Silas na prisão, acorrentados, mas ainda orando e louvando a Deus. Você consegue imaginar a paixão em suas vozes? Somente depois de passar pelo vale da sombra da morte é que você percebe que nada pode pará-lo como filho de Deus. Podemos não gostar de momentos difíceis e desafiadores. No entanto, não há como negar que, quando você está em meio a grandes dificuldades, você ora com fervor. Você ora com paixão. Então, às vezes precisamos ter a presença do Espírito Santo para perceber que o Senhor permite que certas coisas nos aconteçam. Ele permite que certos eventos aconteçam, tudo para que possamos alcançar o próximo nível de oração. Portanto, o que você está passando pode não ter o objetivo de destruí-lo, mas sim de edificá-lo. O que você está passando não tem a intenção de destruí-lo, mas sim fortalecê-lo. Se você prestar atenção ao Salmos 23, versículo 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você não saberia que Deus está com você, ao menos que andasse por aquele vale. Você não saberia que a vara e o cajado de Deus o consolarão. Você não saberia que não temeria mal algum, porque Deus estava perto o suficiente de você durante o tempo em que andou naquele vale escuro. Você não saberia de todas essas coisas, ao menos que passasse por algum tipo de dificuldade ou algum tipo de luta. Agora, lembre-se, Deus também mantém certas coisas longe de você. Viver uma vida abençoada significa que
você está sempre louvando a Deus, independentemente de qualquer coisa. E Ele não precisa livrá-lo de nada para que você saiba que é abençoado. Você pode nunca ter se envolvido em um acidente de carro, mas agradeça a Deus por protegê-lo de qualquer acidente. Você pode nunca ter adoecido, mas agradeça a Deus por manter a doença longe do seu corpo. Você pode nunca ter sido viciado em drogas, mas agradeça a Deus por ter mantido as drogas longe de você. Essa é a vida abençoada quando você reconhece que às vezes Deus não precisa te fazer passar por algo e te tirar disso para que você seja abençoado. Você não tomou as decisões certas o tempo todo. Deus te favorece. Você não acorda pela sua própria força todos os dias. Deus te dá vida. Você não poderia se proteger bem o suficiente neste mundo, mas Deus é a tua proteção. Você está vivendo uma vida abençoada. Há um poder maravilhoso operando no precioso sangue do Todo-Poderoso Cordeiro de Deus. Toda vez que você orar, fale o sangue de Jesus. É o que te guarda, é o que te protegerá. Agora, quando falamos do sangue de Jesus para cobrir nossos lares, o sangue de Jesus oferece proteção divina. Em Êxodos capítulo 12, os israelitas foram instruídos a pegar um cordeiro sem defeito e colocar seu sangue nas laterais e no topo das ombreiras das portas de suas casas. E Deus lhes disse: o sangue será um sinal para vocês em suas casas onde vocês estiverem. E quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês. Nenhuma praga destrutiva os tocará quando eu ferir o Egito. E hoje Deus está dizendo: eu lhes dei meu Filho Jesus Cristo, alguém puro, sem culpa ou defeito. Ele levou todos os nossos pecados, toda a nossa vergonha, morreu por nós e ressuscitou. Seu sangue foi derramado para que hoje possamos colocá-lo no batente da porta das nossas casas por meio da oração. E assim, quando o mal vier a nós, seu sangue nos protegerá. Quando a doença vir aos nossos lares, nós encontraremos cura no sangue. Quando o inimigo e seus demônios passarem, nada nos tocará como filhos de Deus. Quando 1000 caírem ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada te atingirá por causa do sangue do Cordeiro, o sangue operante. Todos queremos que Deus responda às nossas orações, mas quando se trata de nossas vidas individuais e de nossos próprios problemas, muitas vezes não temos fé para crer que Deus responderá. Temos que superar a barreira da dúvida e do medo para experimentarmos o verdadeiro poder da vontade de Deus. Em 1 de Samuel capítulo 1, uma mulher chamada Ana implorou a Deus por um filho, prometendo devolvê-lo ao Senhor. Ana estava em uma situação difícil. Era a segunda esposa e estéril, e era ridicularizada e humilhada por outros que facilmente tinham filhos. E em seu período de dificuldade, ela orou. Temos de nos lembrar de permanecer fiéis na oração durante os momentos difíceis, porque Deus é a nossa fonte de força. E se você não estiver fundamentado na oração, de onde tirará forças para perseverar? A oração é essencial. Saiba que você é o que a palavra de Deus diz que você é. Você é valioso. Você é um filho de Deus que tem domínio. Você tem o Espírito de Deus. Você é um embaixador de Cristo. Você é um vencedor. Você é triunfante. Você é perdoado. Diga a Deus: dá-me paz de espírito, Senhor. Tira a preocupação e a ansiedade. Protege-me sempre que eu sair de casa. Protege a minha saúde. Protege o meu lar.
A questão da fé é que agimos com fé quando não há garantias nem certeza. Ninguém sabe que tipo de vida seus filhos terão. Mesmo assim, as pessoas continuam a ter filhos. Não queremos saber como será a vida com o cônjuge, mas continuamos a ter fé de que nossos relacionamentos durarão a vida toda. Crer em Deus sempre requer ação antes da manifestação. Em Êxodos capítulo 14, versículo 16, Moisés teve que levantar sua vara e estender a mão sobre o mar para que ele se dividisse. Foi preciso fé e ação para que ele chegasse lá. E foram necessárias mais ações antes que o milagre acontecesse. Pense na mulher com fluxo de sangue. Por que ela não tocou nos braços de Jesus? Ela já estava perto o suficiente. Por que ela não correu e agarrou a Jesus e puxou suas vestes para chamar sua atenção? Bem, a fé dela sabia que apenas o ato de tocar em algo em Jesus seria mais do que suficiente para a cura. Qualquer pessoa que estiver falando a verdade lhe dirá que Jesus Cristo é o único caminho para chegar aos céus. Qualquer pessoa que esteja falando uma mentira lhe dirá coisas como: Deus o perdoará, independentemente do que você fizer, contanto que você o ame e seja uma boa pessoa. Mas isso é mentira. É uma mentira com verdade suficiente para parecer verdade. Deus o perdoará. Isso é verdade. Mas somente se você se arrepender. E arrepender-se é mudar, afastar-se do pecado. A Bíblia nunca menciona nada sobre pessoas boas entrando no céu. Somente aqueles que reconhecem e recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador poderão entrar nos céus. Somente aqueles que recebem a Jesus e o seguem e obedecem verão o céu. Qualquer pessoa que esteja falando a verdade lhe dirá que seguir Jesus Cristo não será fácil, mas será tão gratificante, mais do que qualquer coisa neste mundo. Mas alguém que esteja mentindo dirá que Deus quer que você simplesmente aproveite a vida, viva despreocupado e em prosperidade. Mas isto simplesmente não é verdade. É verdade que seguir Jesus Cristo não é fácil. Sabe por quê? Porque Jesus disse estas palavras: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nada nisso diz que a vida cristã é fácil. Negar a si mesmo e tomar uma cruz não é fácil. Você realmente sabe o que a cruz simbolizava naquela época? Aqueles que ouviam Jesus enquanto ele dizia essas palavras sabiam que a cruz era um instrumento de tortura romana. A cruz era um meio de tortura e punição dura e cruel. Mas aqui, Jesus está dizendo: tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã não é fácil. Você tem que amar aqueles que o odeiam, abençoar aqueles que o amaldiçoam, perdoar aqueles que o perseguem. Você tem que ser como Cristo. Você sabe o que Cristo suportou? Você sabe como ele foi rejeitado, traído e cruelmente oposto? Somos chamados a ser como ele. A vida cristã não é fácil. No entanto, a Bíblia em 2 de Coríntios 1, capítulo 5 diz: pois, assim como os sofrimentos de Cristo são abundantes para nós, pois transbordam para os seus seguidores, assim também o nosso conforto, a nossa segurança, o nosso encorajamento, a nossa consolação são abundantes. Por meio de Cristo, é realmente mais do que suficiente suportar o que for preciso. Tudo o que suportamos nesta vida não chega nem perto da alegria e do conforto que teremos no céu
quando o Senhor nos tomar em seus braços. Não é fácil seguir a Cristo, essa é a verdade, mas vale muito a pena. Não é fácil seguir a Cristo, mas você terá o Espírito Santo para capacitá-lo, ajudá-lo e ensiná-lo e guiá-lo. Não é fácil seguir a Cristo, mas você ganhará tesouros no céu se preservar até o fim. Precisamos de conhecimento para diferenciar a verdade da mentira. E eu acredito que é muito importante conhecer a palavra de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Reserve um tempo para entender que a falta de conhecimento é o que leva à destruição. Se você não conhece a verdade que está na palavra de Deus, como sobreviverá ao engano neste mundo? Como sobreviverá à guerra espiritual? Como sobreviverá aos ataques espirituais do diabo? Daniel na Bíblia é um exemplo de um crente que tinha conhecimento. Ele orou a Deus, mas sua resposta veio após 3 semanas de oração persistente. Daniel não parou de orar porque sabia contra quem estava lutando. Ele não parou de orar porque sabia o que estava enfrentando. Mas muitos crentes oram hoje e param de orar amanhã. Desanimados, abatidos e derrotados, pensando que Deus não respondeu às suas orações. Isso porque há uma falta de conhecimento de que a resposta à sua oração pode estar sob ataque. Imagine se Daniel parasse de orar depois de 2 semanas. Imagina se ele desistisse depois de 1 semana. A falta de conhecimento é perigosa para um cristão. Existe o perigo de ser espiritualmente ignorante. Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó e no final foi tudo para a sua glória. A falta de conhecimento teria dito a Jó: Deus o abandonou. Isso nunca aconteceria se Deus realmente o amasse. No entanto, Jó foi restaurado a uma posição ainda melhor do que antes. Outro exemplo é Lázaro. Deus permitiu que ele morresse para que sua família sofresse, mas no final foi tudo para a glória de Deus. Mas a falta de conhecimento teria dito que tudo estava acabado para Lázaro. Deus o deixou morrer. Há tantos exemplos na Bíblia em que pessoas de Deus demonstraram conhecimento e fé por não desistirem de Deus. Mesmo se você olhasse para Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, mas não desistiu de Deus. José foi traído, mas não desistiu de Deus. Bartimeu era cego, mas ainda tinha o conhecimento para saber que deveria clamar a Jesus em todas aquelas situações. Todos esses eram homens e mulheres de Deus que estavam em situações difíceis, mas por permanecerem fortes e firmes na fé, demonstraram conhecimento de que essa dor, essa situação, essa doença resultará para o meu bem e para a glória de Deus. Portanto, não se apresse em apontar o dedo para o diabo o tempo todo. Será que Deus está tentando trabalhar em você, através de você e para o seu bem? Com esse problema, a falta de conhecimento acredita que todo problema vem do diabo. Agora, não me entenda mal. Alguns são ataques do diabo, mas algumas coisas são ordenadas por Deus. E quando entender isso, sua oração mudará, sua perspectiva mudará. Você não estará apenas orando para que isso passe, mas também para que Deus cumpra a sua vontade. Você estará orando para que Deus lhe dê mais força.